Se você trabalha com energia solar, provavelmente já percebeu uma mudança importante no mercado. Durante muito tempo, a pergunta principal do cliente era: quantos módulos eu preciso instalar? Só que agora existe uma segunda pergunta que pode se tornar cada vez mais importante, que é: e o que eu faço com essa energia depois que ela foi gerada? É aí que entra o armazenamento. E hoje eu quero sair completamente daquela conversa superficial de isso aqui é uma bateria. Eu vou abrir o sistema BESS praticamente por dentro e mostrar como o integrador pode olhar para esse tipo de solução. Nós vamos falar aqui de potência, de energia, PCS, BMS, EMS, refrigeração, ciclos e principalmente de aplicações. E hoje eu vou usar o exemplo Hunners HNS 261-125, que é um sistema de 261 kWh de energia nominal e 125 kW de potência nominal. No final, quero que você consiga olhar para um cliente comercial e industrial e começar a identificar onde o armazenamento pode fazer sentido. Antes de falar do equipamento, a gente precisa dominar dois números: 125 kW e 261 kWh. Eles significam coisas diferentes. Quilowatt é a potência. Pense na potência como a velocidade com que conseguimos entregar aquela energia naquele momento. Nesse equipamento, temos 125 kW de potência CA nominal. Quilowatt-hora é a energia. É quanto de energia conseguimos armazenar. Nesse caso, 261 kWh nominais. Então, pense assim: kilowatt responde quanto eu consigo entregar agora. E quilowatt-hora responde por quanto tempo eu consigo sustentar essa energia. Vamos fazer uma conta extremamente simplificada. Se imaginássemos uma descarga constante de 125 kW, 261 dividido por 125 dá aproximadamente 2 horas. Então, falando aproximadamente de uma arquitetura de 2 horas, quando relacionamos potência nominal e energia nominal. Importante, isso é uma relação matemática entre os valores nominais para você entender o conceito. Em um projeto real entram estratégia operacional, limite do estado de carga, eficiência, condições ambientais, perfil de carga e outros parâmetros de engenharia, claro. E o que existe dentro desse gabinete? Agora começa a parte interessante. Esse equipamento é uma solução all-in-one. Então, dentro do gabinete estão integrados os módulos de bateria, o BMS, o PCS, o EMS e o sistema de proteção contra incêndios. Ou seja, não estamos simplesmente comprando células e colocando energia dentro de uma caixa. Existe todo um sistema de controle e conversão trabalhando junto. Primeiro, a bateria. É onde efetivamente armazenamos essa energia. O sistema utiliza células LFP de 3.2 volts e 314 ampere-hora. A configuração informada é um PS de 260 com 5 PECs. A energia nominal total é de 261 kWh. Agora, o BMS, ou Battery Management System, pense no BMS como um sistema que acompanha a bateria. Ele participa do gerenciamento e monitoramento dos PECs e das condições de operação. Na topologia apresentada pela Hunners, os diferentes PECs possuem seus BMS e se comunicam com o sistema. Depois temos o PCS, ou Power Conversion System. O PCS faz a interface de conversão de potência desse sistema. É justamente por isso que precisamos separar capacidade da bateria de potência de saída do equipamento. Nesse sistema, a potência CA nominal é de 125 kW. E temos o EMS, ou Energy Management System. Aqui começa a inteligência dessa operação. O EMS ele participa do gerenciamento energético desse sistema. É ele que permite pensar em estratégias de quando carregar e quando descarregar a bateria conforme a lógica definida para esse projeto. Vamos entrar no datasheet para a gente falar sobre as características elétricas. Na bateria, temos energia nominal de 261 kWh, tensão nominal de 832 volts, faixa de tensão entre 741 a 923 volts, taxa máxima de carga e descarga de 0,5 C. Tecnologia LFP e refrigeração líquida. Na saída CA, temos potência nominal de 125 kW, tensão nominal de 400 volts CA, conexão de 3 watts mais neutro mais terra,
frequência de 50 ou 60 Hz e THDI inferior a 3%. Esse já é um ponto importante para quem projeta. BES não deve entrar no projeto como um acessório colocado depois. Você precisa enxergar para o perfil de carga, ponto de conexão, quadro elétrico, proteções, comunicação, estratégia de operação e capacidade da infraestrutura existente. E por que a refrigeração é líquida? Existe um detalhe importante nesse produto. A bateria utiliza refrigeração líquida. Quando trabalhamos com armazenamento, gerenciamento térmico é a parte fundamental dessa solução. Aqui a gente tem células de alta densidade de 314 Ah dentro de um gabinete relativamente compacto. Segundo a especificação do produto, essa arquitetura é de 20% menor em volume e 15% maior em capacidade. Então não olhe para a refrigeração simplesmente como um detalhe construtivo. Ela faz parte da estratégia de gerenciamento térmico desse sistema. Então vamos para a aplicação de peak shaving. Agora vamos sair do equipamento e focar no cliente. Imagine uma indústria. Durante grande parte do seu dia, sua demanda é relativamente estável, mas em determinados horários vários equipamentos entram simultaneamente e aparece um pico. Uma das aplicações possíveis do armazenamento é trabalhar justamente na redução desses picos. O próprio material desse HNS 261-125 indica aplicação para redução de picos em nível fabril. Imagine, de forma didática, que uma instalação esteja consumindo 300 kW e durante um determinado período suba para 410 kW. Existe um pico adicional de 110 kW. Como esse BES possui potência nominal de 125 kW, existe potência compatível, em princípio, com uma intervenção nessa ordem de grandeza, mas atenção! Isso não significa que simplesmente instalamos uma bateria de 125 kW e resolveremos o problema. Precisamos descobrir quanto tempo dura esse pico, quantas vezes acontece esse pico, qual estado de carga a gente precisa manter, quanto de energia será necessário e se existe geração fotovoltaica simultânea, qual que é a estratégia tarifária. É por isso que potência e energia precisam ser analisadas juntas. Se esse acréscimo hipotético de 110 kW durasse 1 hora, por exemplo, estaríamos falando de aproximadamente 110 kWh de energia antes das demais considerações de engenharia. É assim que você começa a raciocinar. Então vamos lá. Agora imagina outro cenário. Uma empresa possui uma usina fotovoltaica. Ao meio-dia existe bastante geração, obviamente, mas o consumo mais relevante acontece em outro horário. Sem armazenamento, a geração e o consumo precisam ser conciliados conforme a arquitetura e as regras daquele projeto. Com o armazenamento surge outra possibilidade: deslocar a energia no tempo. Durante determinado período, você carrega essa bateria. Depois, utiliza essa energia conforme a estratégia definida. É exatamente por isso que o fabricante cita, entre as aplicações do produto, melhorar o aproveitamento energético do sistema solar. E isso muda a conversa comercial. Você deixa de perguntar somente quanto espaço você tem para instalar os seus módulos e começa a perguntar: como que é a curva de consumo desse cliente ao longo do dia? O material também menciona aplicações como parques industriais e centro de dados, e isso nos mostra uma coisa super importante. O cliente de armazenamento normalmente precisa ser estudado muito mais profundamente do que o cliente que simplesmente pede uma cotação de módulos. Antes de propor qualquer configuração, queremos entender qual que é a carga, quando ela acontece, quanto tempo dura? Existe geração fotovoltaica para esse cliente? Existe limitação de potência? Qual é o problema econômico ou operacional que a gente está tentando resolver para esse cliente? Essa última pergunta talvez seja a mais importante de todas. Não comece pelo BES. Comece pelo problema. E se 261 kWh não forem suficientes? Aqui temos outra característica super interessante. O sistema permite até 10 unidades conectadas à rede, segundo a documentação do fabricante. Isso permite pensar em projetos maiores utilizando múltiplos gabinetes. Um gabinete representa 261 kWh e 125 kW nominais. 2 gabinetes representam matematicamente 522 kWh e 250 kW nominais. 4 gabinetes representam
1.044 kWh e 500 kW nominais. Chegando a 10 unidades, a gente está falando matematicamente em 2,6 MWh de energia nominal e 1,25 MW de potência CA nominal, considerando unidades equivalentes operando em conjunto. A configuração efetiva precisa ser validada pela engenharia do projeto, isso é claro. Esse equipamento não é um inversor grande. Agora, um alerta importante para o integrador. Olha as dimensões desse gabinete. É 1 metro de largura, 1,35 m de profundidade e 2,40 m de altura. E o peso é aproximadamente de 2,3 toneladas, ou seja, 2.300 quilos. Isso aí imediatamente muda a conversa da instalação. Precisamos pensar em engenharia civil, posicionamento, movimentação, acesso, estrutura elétrica, segurança, comunicação e manutenção. O grau de proteção informado é IP54. A faixa de operação é de menos 25 graus Celsius a 50 graus Celsius, com the rating acima de 45 graus. E a altitude operacional especificada é abaixo de 2.000 metros. Portanto, a localização do equipamento não pode ser decidida simplesmente olhando onde sobrou o espaço. Outro ponto que os instaladores vindos exclusivamente do fotovoltaico precisam começar a dominar é a comunicação. O equipamento possui para o EMS, o RS485 e o Ethernet. Para o BMS, RS485, CAN e Dry Contact, porque em armazenamento não estamos trabalhando apenas com fluxo elétrico. Existe também o fluxo de informação. A bateria precisa saber o que está acontecendo no sistema para executar a estratégia de gerenciamento previamente definida. O equipamento apresenta pelo menos 8.000 ciclos e 5 anos de garantia desse sistema. Mas existe uma mudança de mentalidade importante aqui. Quando você vende armazenamento, você não deve pensar somente quantos anos essa bateria dura. Uma pergunta melhor é: como essa bateria vai ser utilizada? Quantos ciclos? Qual que é a estratégia? Qual é a profundidade operacional? Qual a temperatura? Qual que é a aplicação? Porque armazenamento é um ativo que trabalha. E a estratégia de operação faz parte da análise econômica desse projeto. Então, se amanhã um cliente ligar para você e disser: quero uma bateria para minha empresa, não comece perguntando quantos quilowatt-hora ele quer. Comece entendendo o problema. A lista de perguntas que eu sugiro é: qual é o objetivo desse armazenamento? Você tem peak shaving? É aproveitamento da geração solar? Outra estratégia operacional? Qual é a curva de carga dessa instalação? Não somente a conta de energia. Queremos entender quando a energia está sendo consumida. Existe sistema fotovoltaico? Se sim, qual que é a potência instalada e qual que é o perfil dessa geração? Qual que é o pico de potência que queremos atender ou reduzir? Aqui começamos a chegar no kilowatt. Durante quanto tempo precisamos sustentar essa potência? Aqui a gente começa a chegar no quilowatt-hora. Como é a infraestrutura elétrica no local? Tensão, ponto de conexão, transformadores, quadros, proteções, espaço disponível. E qual que é o objetivo financeiro desse cliente? Porque tecnologia sem modelo econômico não fecha projeto. Então vamos lá, vamos juntar tudo que a gente falou durante essa masterclass. Imagina uma indústria com fotovoltaico. Durante o meio-dia ela possui um excedente energético em determinados períodos. E no final da tarde existe uma demanda maior. Além disso, determinados equipamentos provocam picos dentro dessa indústria. Agora você tem dois problemas potenciais: aproveitamento energético e o gerenciamento de pico. Nesse momento, começamos a avaliar qual potência a gente precisa, quantos quilowatt-hora precisamos, quanto tempo precisamos operar. Um gabinete só resolve? Precisaremos de 2, 3, 10? Qual será a lógica do EMS? E somente depois disso chegaremos a uma configuração. Esse é o raciocínio que eu quero que você leve desse vídeo. O armazenamento está adicionando uma nova camada ao trabalho do integrador. Antes nós pensávamos principalmente em gerar energia. Agora a gente precisa aprender também a gerenciar essa energia. E quem entender curva de carga, potência, capacidade, estratégia operacional e integração entre o solar e armazenamento vai conseguir participar de projetos muito mais sofisticados. O HNS 261-125 que usamos nessa aula possui 261 kWh de energia nominal, 125 kW de potência CA nominal,
células de LFP de 314 Ah, refrigeração líquida da bateria e arquitetura all-in-one. Mas, mais importante do que decorar esses números é entender o problema que eles conseguem ajudar a resolver. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Você já tem algum cliente na sua carteira em que o armazenamento poderia fazer sentido? Pode ser uma indústria, um centro de dados, ou um consumidor comercial. Conta aqui nos comentários qual que é a aplicação, porque nos próximos vídeos a gente pode pegar alguns desses casos e mostrar como começar a dimensionar um projeto BES na prática. Não é apenas armazenar energia, é decidir quando ela tem mais valor. Até a próxima!